Pessoal, eu vou começar literalmente do começo, tá? Mas bem do começo, tá bom? Antes de mais nada, vamos tentar fazer aquele super silêncio para nós. A gente vai começar a dar uma olhadinha nos conceitos desde o início, tá? Para ficar a aula total gravadinha pra gente aqui. Então, olha só. Para a parte de elétrica tem a legenda e tem as plantas, tá? O ideal é que a gente coloque as plantas sempre com essa marca d'água cinza, para ficar fácil de a gente identificar o projeto elétrico depois, tá bom? O que a gente vai fazer? Eu vou atropelar aquelas coisas de VA, volt, ampere, tá bom? Mas eu vou fazer o quê? A distribuição dos pontos de iluminação. Então, pela norma, pelo menos um ponto, né, em cada ambiente. Como é que eu acho o meio dos ambientes? A forma mais fácil é colocar uma linha na diagonal. Ela vai dar um midpoint e eu vou posicionar esse meu bloco nesse meu ponto médio aqui, tá bem? Precisa ser no meio? Obrigatoriamente não, mas aí é uma questão da potência luminosa, né, de distribuir de forma igual em todo o ambiente. Então, por exemplo, na cozinha, eu não quero distribuir no meio, eu quero, por exemplo, colocar duas luminárias aqui, quero colocar uma somente no meio aqui da cozinha, e sobre a bancada eu vou colocar 5 spots. Aí eu vou só fazer aqui aquele macete do divide, para a gente relembrar, tá? Então eu vou digitar divide, vou selecionar a linha e vou colocar quantos segmentos eu quero fazer. Vou dividir em 6 segmentos. Porque dividindo em 6 segmentos, ele vai dar 1, 2, 3, 4, 5 pontos de luz, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar 5 pontos, 5 spots, ou pode ser um trilho, tá? Se quiser fazer um perfil LED, por exemplo, se você quiser colocar um perfil LED, não existe, você vai lá no catálogo, perfil LED, ponto 80 aqui, ó. Aqui eu fiz um perfil LED de 80 centímetros, ó. Eu posso pegar esse bloquinho aqui e dizer que esse aqui é um bloquinho de perfil LED, tá? Que eu vou colocar em algum lugar. Então, você pode desenhar os bloquinhos de vocês também. Eu vou ser mais prático e vou só botar ponto de iluminação. Eu não vou colocar em todos os ambientes para não ficar maçante. Mas qual é a dica? A dica é o seguinte, é nós criarmos sempre com o mesmo comando. Então, olha só, polilinha, depois polilinha. Eu não saio do comando, ó, e vou fazendo várias vezes o mesmo comando, tá? Para quê? Porque eu só vou dando Enter e ele vai repetindo esses comandos. Depois eu vou dando aqui, ó, a inserção dos blocos, tudo no midpoint. Então, para o projeto de vocês ficar mais rápido, mais prático, você faz sempre a repetição dos comandos, tá? Então fica mais fácil para lançar todas as iluminações, por exemplo. Tomadas, também no mínimo uma em cada ambiente. Então eu vou botar primeiro lá no quarto, depois eu vou para a cozinha. A questão do volt ampere vocês já calcularam, tá? Então eu vou botar tomadas aqui no quarto. Eu vou colocar tomadas ao redor da cama. E eu gosto de colocar nos meus projetos pelo menos uma em cada parede, tá bom? Para que uma em cada parede? Para que eu deixe uma possibilidade de modificação ou de reforma no momento futuro, tá? Então eu vou deixar uma tomada em cada parede. Falta uma tomada do ar-condicionado, que eu ainda não posicionei, então eu vou copiar outro bloco, ó, tomada alta. Vou escolher um ponto. Eu posso colocar o ar-condicionado sobre a porta, que vai dar acesso para a parte externa da casa, ou sobre a porta, que vai dar na entrada do quarto. Aí fica a critério de vocês, tá? Eu vou colocar aqui. Na cozinha, a simbologia das tomadas vai ser a tomada de 1,10 m. Essa maiorzinha aqui, ó, mais alta, tá? Então eu vou copiar um bloco e vou trabalhar com eles. Vou colocar uma tomada. Aqui eu não estou seguindo a norma, tá? Porque a norma vai dar 4 tomadas apenas. Eu vou colocar por equipamento que eu preciso colocar. Então eu vou colocar
uma para cada refrigerador. Tem um bloco de fogão que eu apaguei aqui sem querer, que está nessa bancada. Vou deixar uma tomada aqui de espera também, tá? E vou colocar 2 tomadas no outro lado da pia. O professor, está em cima da janela? Não, não está em cima da janela, está abaixo da janela, tá? Está acima do granito ali. Feito isso, eu tenho a possibilidade agora de colocar o meu quadro de distribuição geral. Ou eu coloco o quadro antes ou eu coloco depois. Quais são os critérios? Um local de fácil acesso, um local onde eu consiga fazer uma operação rápida em caso de algum curto ou caso eu precise armar ou desarmar algum sistema, algum disjuntor, eu tenho uma localização fácil, tá? Eu vou colocar no corredor, na circulação, por 2 motivos. Fácil acesso. Fácil acesso, e ele não está obstruído por nada. Se eu colocar ele, por exemplo, dentro da cozinha, que é a maior chance que eu tenho de pegar fogo, seja com gás, seja com elétrica, eu posso estar colocando o quadro num local onde eu não consiga acessar depois. Então, eu vou deixar ele bem acessível e no meio do projeto. Por quê? A gente vai ver uma questão depois da perda de carga. Quando o circuito ele é muito longo, a gente tem que aumentar a bitola do fio para compensar uma perda de carga. Isso vai acontecer no PI de vocês na N2, tá? Para evitar isso, a gente tenta colocar numa área central. Não é obrigatório também. Os eletrodutos agora. Vai sempre ramificar da minha caixa até os circuitos que eu estou distribuindo. Eu já coloquei iluminação e tomada, faltam os interruptores, tá? Os interruptores, eu vou copiar somente a bolinha de interruptor simples e vou colocar pelo menos um em cada cômodo. Então, por exemplo, eu entro no quarto, aciono o interruptor que liga a lâmpada, tá? Eu chego na cozinha, eu aciono o interruptor que liga a lâmpada também, tá bom? Mesma coisa para banheiro, interruptor de banheiro. E nesse interruptor de banheiro, eu vou colocar também uma tomada, que fica junto, tá? Feito isso, falta botar a tomada para o chuveiro, tomadas para ar-condicionado dos outros ambientes. E eu vou explicando isso conforme eu for acrescentando os eletrodutos e circuitos, tá? Agora, olha só. Como é que funciona a distribuição de circuito? É onde vocês estão pecando, que vocês estão colocando, por exemplo, todas as lâmpadas circuito 1, todas as tomadas circuito 2. E não é assim que funciona. O circuito ele tem a ver com carga, tem a ver com potência, tá? De equipamento ou instalação. Então vamos lá, eu vou primeiro fazer a alimentação do meu quarto. Eu vou levar um eletroduto do meu quadro de distribuição para o quarto, seja para onde for. Imagina que no projeto na vida real, esse eletroduto ele vai subir pela parede do quarto, do quadro, vai subir pelo quadro, vai para a laje e da laje ele ramifica para o quarto. Então, na prática real, ele vai subir, vai chegar na laje, da laje ele vai aflorar, ou vamos dizer assim, o primeiro contato vai ser na caixinha de luz. Dessa caixa de luz ele consegue ramificar para as outras, tá? Então, por exemplo, todo esse encaminhamento que eu fiz aqui, ele está passando pelo teto. A gente só simboliza que ele está passando aqui, mas a gente não sabe qual é o comprimento linear exato dele. Então, do teto, eu vou ramificar ele, por exemplo, para o ar-condicionado. Do teto, eu vou descer para o interruptor, que vai fazer o acionamento dessa lâmpada. Da lâmpada, do interruptor, eu já vou descer para a tomada que está abaixo dele. Então, olha só, esse interruptor está na altura das mãos e esse bloco está a 30 centímetros, está lá embaixo. Tá? Então vai vir da lâmpada pelo teto, desce pela parede, chega no interruptor, vai continuar descendo para a tomada. E através da parede, ele vai conectar todas as tomadas aqui. Ó. Tá? Vai conectar todas as tomadas. Feito isso, eu posso ramificar também, para eu não ter que cruzar a porta aqui, ó, ou ter que subir e descer e tudo mais depois, eu vou puxar o quê? Posso puxar do próprio ar-condicionado ou dessa outra caixinha de luz aqui também, tá? Porque ele vai vir pelo teto e vai descer até a próxima
tomada. E depois eu conecto as outras tomadas aqui também. Tá bem? Então, o importante é eu ver se eu consigo sair do quadro e passar por todos os pontos. Tem que passar em todos os pontos. Fora isso, só casos específicos, tá? Para a cozinha eu vou fazer um novo circuito. Existe um circuito específico para a cozinha que é todas as tomadas da cozinha necessariamente são um circuito. Então, por exemplo, eu vou ter iluminação do meu quarto e vou ter também as tomadas do meu quarto. Pode ser tudo num circuito só? Pode. Agora, para a cozinha, não. Para a cozinha tem que vir com um circuito para a iluminação e preciso vir com outro circuito somente para as tomadas. Mas em questão de eletroduto, eu posso passar um só. Ou seja, eu posso vir com 3 fios ali para as tomadas, fase, neutro e terra, aproveitar esse fase e neutro para a iluminação da cozinha também. Se eu fizer isso, vai estar tudo num circuito só, que eu estou aproveitando os fios. E a bitola do fio, que é a próxima aula, vai ser diferente. Então, o que eu preciso fazer? Fase, neutro e terra para as tomadas, passando por eletroduto, e depois outros 2 fios, que é o fase e neutro, com uma bitola diferente, vocês vão saber a aula que vem, somente para a iluminação. Tá? E depois o retorno que sai do interruptor para a lâmpada, que é a parte de circuitos que a gente vai ver. Mas eu vou utilizar esse eletroduto aqui para fazer a distribuição geral do projeto. Então, vou conectar também todas as tomadas. Vou conectar do interruptor para a lâmpada e vou interligar todas as lâmpadas, tá? Aqui eu vou deixar sem interligação, porque está muito pertinho, só vai sujar o desenho fazendo arcos, tá? Mas elas estão interligadas. E eu saio dessa última lâmpada e venho para cá. Ok, faltou a última tomadinha, que vem aqui por trás. E a tomada do fogão. Feito isso, eu vou começar a pensar agora na distribuição dos circuitos, que é onde a gente finalizou a aula passada e a gente vai começar agora. Eu tenho aqui 3 fios, fase, retorno e neutro. Eu preciso ter um fio chamado fio terra também, tá? O fio terra, ele é um Tzinho. Então vamos espelhar esse carinha aqui para fazer um T, tá? O que acontece? Eu vou dividir aqui, ó, em iluminação e tomadas. Não precisa, tá? Mas é só para você saber. Iluminação são esses 3 fios aqui, ó. Eu vou ser mais específico, vou botar lâmpadas aqui, tá? E para as tomadas é fase, neutro e retorno. Sempre essa regra. Eu posso aproveitar que está vindo um fio fase e posso aproveitar esse fio fase para lâmpada e tomada? De certa forma eu posso. Vamos ver como é que funciona aqui, tá? Olha só. Sempre que eu for trabalhar então com lâmpadas, eu vou levar fase, neutro e retorno. Eu vou botar só o circuito do quarto por enquanto. Então eu vou levar esses 3 carinhas para lá e vou fazer só o circuito do quarto. Então olha só, o circuito do quarto sai da caixa e vai direto para a lâmpada. Eu vou botar esse bloco aqui. Eles estão bem grandes, eu vou diminuir um pouco. E vou alinhar, tá? Ficou alinhado igual a minha cara, toda torta aqui. O que acontece? Eu estou vindo nesse fio aqui, ó. Vou botar um texto. Circuito 1. Olha só, presta atenção que é aqui que você já vai se perder. Do meu quadro de distribuição, sai apenas fase, neutro e terra. Do quadro de distribuição, sai apenas fase, neutro e terra. Para a lâmpada, para conectar a lâmpada, é fase, neutro e retorno. Esse fiozinho de retorno, que é o símbolo pequeno, ele não está nesse fio aqui, ó, nesse eletroduto, nesse momento, tá? Ele não está aqui. Eu só copiei por causa dos blocos.
Esse carinha aqui, ele vai estar somente a partir do interruptor, o retorno. O retorno, que é o fio pequeno, aqui esse bloco pequeno, ele só está conectando do interruptor para a lâmpada. Então aqui ele não tem. Então aqui vai vir fase e neutro para ligar a lâmpada do circuito 1. Então, em teoria e também na prática, eu espero que seja assim, o fio para ligar a lâmpada, ele mede 1,5 milímetros, é uma espessura, tá? E o fio da tomada é 2,5 milímetros. Maior é também mais caro. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um circuito para a iluminação da suíte e vou fazer um circuito para as tomadas da suíte. Então olha só, circuito 1, iluminação da suíte, então vai entrar banheiro e quarto. Então automaticamente eu posso puxar também, ó, dessa lâmpada aqui, ó, posso puxar dessa lâmpada para essa lâmpada. Todo esse conjunto de circuitos aqui, ó, que é o circuito 1. E posso vir daqui para cá com o circuito 1 também, tá? Vou acrescentar o retorno. Então o projeto elétrico, depois que a gente pega o jeitinho de fazer, ele fica mais fácil. A gente já pode fazer o eletroduto e o circuito, tá? Fase neutro e terra para a tomada. Então aqui eu tenho uma tomada que vai entrar no circuito do quarto aqui, ó, da suíte, tá? A tomada de uso específico do chuveiro vai ser um circuito específico para eles. Então vou copiar esse bloco, que é a tomada alta, vou colocar lá para nós utilizarmos, tá? Só que eu também posso vir de duas formas, com um circuito pela lâmpada ou um circuito diretamente do meu quadro de distribuição. Vou mostrar os dois casos para vocês. Primeiro eu só vou cuidar das lâmpadas do meu circuito 1, que vai ser quarto e banheiro. Então olha só, veio desse eletroduto fase neutro, conectou na lâmpada, da lâmpada foi para o interruptor. Então aqui já está feito o meu circuito 1, montado. Continuo passando toda a fiação da lâmpada do banheiro para a lâmpada do quarto, para o interruptor do banheiro. Então tudo aqui tem fase neutro e o retorno só nesse trecho aqui. Finalizei o circuito 1. É só isso. Agora eu vou entrar com o circuito 2. O circuito 2 é fase neutro e terra. Ele vai vir também pelo mesmo eletroduto, só que ele vai ser o circuito 2. Então já tem ali, ó, fase, neutro, falta o terra. Vou copiar de novo o bloco aqui. No circuito 2, está passando dentro do mesmo eletroduto, então, ó, fase neutro da lâmpada, fase neutro e terra da tomada. São 5 fios que estão passando, só que eles são grupos diferentes, tá? Fase neutro e terra do circuito 2, eles vão estar aqui e vão estar aqui também, ó. Porque qual é o encaminhamento? O encaminhamento é sair do quadro de distribuição, passou por aqui, chegou na lâmpada, mas ele tem que descer para ir para a tomada aqui embaixo, tá? Então ele subiu e agora está descendo para a tomada aqui embaixo. Esse carinha aqui, ó, tudo que for tomada, fase neutro e terra, circuito 2, ele vai conectar. Tudo isso aqui é circuito 2, tá? Aqui na parede também é circuito 2, aqui também é circuito 2. Ó. Dessa luminária, ele vai partir para a próxima luminária, também circuito 2, vai passar por esse eletroduto aqui, também circuito 2, para chegar nessa tomada aqui, que é o circuito 2. Deu para entender ali que são fios diferentes, organizados diferentes? É um grupo? A tomada do chuveiro, aí olha só, em questões de economia, o que é mais perto? É eu subir por aqui, ir até o quarto, voltar para o banheiro e ir para o chuveiro ou vir direto para o chuveiro? É ir direto para o chuveiro. Então não faz sentido eu colocar mais um circuito nesse eletroduto, ó, de fase neutro e terra 3, que são fios ainda maiores, provavelmente de 4 ou 6 milímetros, a gente vai ver. Não faz sentido eu pegar todo esse conjunto de circuito, dar uma volta gigante, né, em todo esse perímetro, se eu posso vir por aqui que é mais perto, por exemplo, e vai direto para o chuveiro. Tá? Então eu já fiz
a suíte e o chuveiro, todos os 3 circuitos necessários. Vou para a cozinha. Cozinha eu vou fazer agora o circuito 4, que é somente tomada. Então, ó, copiei fase, neutro e terra, circuito exclusivo para as tomadas da cozinha, 4. Então, tudo que é tomada, cara, tu vai pegar aqui, ó, e é 4. Então, olha só, 4, 4, tudo que for tomada, você coloca 4. Fechou o circuito 4 da cozinha. Tá? Eu já trabalho direto com o Mosnap desligado, que daí já não fica aqueles pontos enchendo o saco na tela. Circuito 5 vai ser iluminação da cozinha, copa e sala. Vai ser tudo junto, porque olha só, aqui está tudo junto. Então, quando eu desarmar o disjuntor, o que eu estou chamando de circuito? Uma organização lá no meu quadro de distribuição, que quando eu desarmar, desarma tudo que está conectado naquele circuito. Então, meu circuito 5 vai ser cozinha, sala de jantar e sala de estar. Como isso aqui é tudo integrado e tem bastante luz, bastante janela, vai ser uma coisa só. Tá? Depois que eu fizer que essa uma coisa só, vai dar errado e eu vou refazer, tá? Mas presta atenção. Vou sair então da minha caixinha e vou levar um circuito para esse interruptor. Circuito de quê? De iluminação. Eu parei no circuito 4, esse carinha vai ser o circuito 5. Circuito 5, ok. Cheguei no circuito 5. Vou copiar ele e levar para todos os pontos da minha iluminação na cozinha aqui, tá? Fechou o circuito 5. Agora tem um porém. Eu não quero que essa tecla acione todas as lâmpadas ao mesmo tempo. Eu não quero. Eu quero que uma tecla acione 2 lâmpadas, outra tecla acione os 5 spots e por último outra tecla acione só a parte mais lateral da cozinha. Então eu vou ter aqui, ó, 3 interruptores e o que vai fazer a distinção do que liga e o que não liga vai ser os retornos, tá? Então eu vou ter aqui, ó, circuito 5, fase e neutro e eu vou ter os retornos. Fase neutro, retorno, que esse carinha aqui já está nesse encaminhamento aqui, ó. Para isso, eu vou ter agora que nomear cada um desses elementos. Então, eu vou ter aqui, ó, 5A, vou ter a outra teclinha 5B e a outra tecla 5C. Se for no circuito do quarto de cima, vai ser o circuito 10, circuito A, circuito 10A, circuito 10B e assim por diante, tá? A lâmpada A, eu vou ligar essa lâmpada A aqui e essa lâmpada A aqui, 5A, ok? Para eu ligar essas lâmpadas, eu preciso de um retorno. Então, eu vou pegar o retorno da 5A, que está aqui, e vou colocar aqui, ó, 5A. Ou seja, esse retorno, 5A, está ligando essas lâmpadas aqui, ó, essa e a de baixo, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou pintar essas lâmpadas aqui de vermelho. E vou pintar esse interruptor de vermelho também. Então eu vou ter um circuito, uma lâmpada vermelha, uma verde e uma azul, que é correspondente aos retornos, tá? Então eu vou ter o retorno 5A. Tudo que é vermelho faz parte das lâmpadas vermelhas aqui. O retorno do 5B vão ser as lâmpadas do meio da minha bancada aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser 5B. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar o texto 5B para todas elas, tá? Para não ficar tão maçante assim, eu vou copiar só 2, 3 vezes aqui. Vou pintar tudo de verde. E eu vou fazer o quê? Vou copiar também o retorno das lâmpadas B. Ou seja, esse retorno da lâmpada B, ele tem que sair daqui e tem que passar até conectar a última lâmpada. Senão ele não vai ligar aquelas últimas lâmpadas. Então vai pegar esse retorno que está aqui, ele vai passar por aqui também
vai passar por aqui e vai passar interligando todas essas lâmpadas aqui, ó. Todas elas, tá? Então chegou até o final, eu vou ter circuito 5B, fase neutra e terra do circuito B. E o circuito C, que vão ser a última lâmpada, que é essa aqui, ele vai ser outro retorno. Então aqui no começo também tem um retorno 5C. Também tem um retorno 5C. Que ele vai passar por esse eletroduto, vai passar por esse eletroduto, tá bom? Vai passar por esse eletroduto, vai passar por todas as lâmpadas 5B também, até chegar no 5C, que é esse carinha que está aqui. Só o que a gente precisa para circuitos, essa é a distribuição. Agora, repara o seguinte, quando eu for conectar outras lâmpadas, que eu não fiz aqui, tá? Mas eu vou fazer agora. Que eu falei que ia juntar, ó, lâmpada para sala de jantar, lâmpada para sala de estar. Oi? Esse mais aí é um mezanino, né? Ele tem o teto lá em cima. Certo. Bem mais alto. Sim. Coloca as lâmpadas aí mesmo. Coloca aqui porque ele vai fazer parte da iluminação do térreo. Mas a fixação dele vai estar lá na cobertura. Tá? É mezanino e não tem laje, é forro aparente. Então ainda vai estar como se fosse no pé direito triplo lá, né? Vai estar fixado lá em cima, tá? A gente representa no térreo porque é a iluminação do térreo. Eu vou puxar um circuito daqui, ó, mas também vai ser o mesmo circuito da iluminação. O que acontece? Eu vou limitar os meus circuitos a 10 amperes. Esse valor de 10 amperes a gente vai ver também na próxima aula, junto com o dimensionamento dos fios, tá? Dos condutores. O que acontece? Se eu tiver muita lâmpada reunida, eu tenho que saber a potência de cada lâmpada no volt ampere. Se passar de 1.300 watts, 1.270 watts, tá? Corretamente é 1.270, porque a tensão aqui é 127, então seriam 10 amperes correspondente a 1.270 watts. Eu arredondo para 1.300 só para a gente mais fácil de gravar. Eu vou somar todos os volt amperes. Então, quando eu somo todas as iluminações aqui da cozinha e vejo que o circuito também se torna um circuito muito longo, muito distante na casa, eu prefiro fazer outro disjuntor e fazer um novo circuito. Então, para essas lâmpadas aqui, já seria o circuito 6, tá? Aí aqui eu teria o circuito 6, aí falta botar um interruptor, o retorno para cada uma e assim por diante, tá bom? Outra coisa, potência das tomadas. Acabei de falar que o circuito da tomada se limita, da tomada não, o circuito se limita a 10 amperes, né? Eu vou desfazer essa regra na aula que vem daí, quando a gente começar a ver qual a bitola do fio resiste a quantas amperagens, tá? Então tudo isso tem algumas limitaçõezinhas que a gente vai deixar desse formato aqui nessa revisão que a gente está fazendo, tá? O principal para vocês, que muita gente está confundindo, esse eletroduto aqui é um circuito? Não, esse eletroduto é um local de passagem de fios. Então, por exemplo, neste eletroduto está passando 3 fios para conectar todas as tomadas da cozinha, fase neutra e terra, e está passando 2 fios para conectar todas as lâmpadas da cozinha, fase e neutro, tá? E aí eles estão juntos, 3 do circuito da tomada e 2 da iluminação, eles estão juntos dentro dessa mangueira. Mas eles têm funções distintas. E essas funções, elas se separam exatamente aqui no interruptor, tá? Eles vêm todos reunidos aqui, descem pela parede e depois eles ramificam, tá bom? Feito isso, a gente tem que fazer isso para todos os ambientes, pensar no circuito de ar-condicionado, circuitos específicos, lembrando que é acima de 1.300 watts, então você vai entrar no Google, fritadeira elétrica, quantos watts? 2.000 watts. Você vai fazer uma tomada específica para ela, vai botar na cozinha um circuito específico. O que acontece numa cozinha? Se a gente somar todos os volt amperes dessas tomadas aqui, é pouco provável que a gente vá conectar todas as tomadas ao mesmo tempo. Freezer, geladeira vai ficar conectado. O fogão só vai dar o estralo ali, depois ele fica funcionando, né? Exceto se for de indução. E as outras tomadas são temporárias.
Tá? Então a gente nunca vai usar plenamente todas as tomadas de uma residência, é muito raro. Mas a gente já dimensiona para que, se isso aconteça, a gente esteja respaldado. Se der algum problema, algum pico de energia, o disjuntor desarma, você escuta aquele clack na casa, a energia cessa, tá? Depois a gente vai ver também outras formas de proteção, que é o disjuntor DR, que é uma pequena variação, ele já desarma. É um disjuntor que protege o disjuntor, praticamente isso. Qualquer pequena variação, qualquer interferência na rede elétrica, ele já desarma, tá? Então isso é bem legal para quem tem computador caro, escritório, quer trabalhar com no-break, que o no-break dá aquela pitada, o disjuntor ele já dá uma segurada caso tenha essas necessidades. Feito isso na aula de hidro ontem, na aula de compatibilização, aliás, a gente viu também na questão que a tubulação de elétrica poderia subir pelo shaft, né? Como é que a gente vai fazer para ramificar tudo isso para o pavimento superior? Tem uma simbologia. Eu vou fazer só o quarto aqui, tá? Tubulação que sobe. Vou copiar esse carinha aqui e vou colocar próximo ao quadro aqui, ó, tá? Vou colocar ele aqui, só de observação. Aí eu vou fazer igual em hidráulica ontem. Vou copiar essa tubulação e vou ver onde vai cair na planta do superior. Copiei aqui, ponto de referência lá fora e cola no pavimento superior. Ó, ele encaixa mais ou menos nessa parede, tá? Então eu vou utilizar essa parede aqui da lavanderia ou da área de serviço como se fosse um shaft por dentro da parede. E eu vou levar todos os meus eletrodutos para a parte do superior aqui, ó. Ou se quiser usar o armário como shaft também pode. Então vamos lá, mais organizado utilizar o armário. Eu vou fazer um circuito só aqui, tá? Esse aqui vai ser o circuito de iluminação das duas suítes. Então eu vou vir com o bloco de lâmpada, né? Vamos começar pela iluminação. Coloca a lâmpada aqui, outra aqui. Se quiser botar spot, perfil LED, coloca, o projeto é de vocês, tá? Não tem certo ou errado. Então vai vir, variando lá de baixo, para essa luminária, para essa e para a próxima luminária. Vou colocar agora os interruptores de cada quarto. Entrei, aciona. Entrei, aciona. Aqui são duas lâmpadas, eu vou botar 2 interruptores. Tenho que alimentar os interruptores também. Depois, olha só como já começa a ficar meio automatizado, tá? Quando eu for fazer este circuito, eu tenho que contar lá embaixo qual foi o circuito que eu finalizei, que no meu caso aqui foi o circuito 6. Eu não fiz o projeto completo, né? Eu vou botar aqui, ó, só o número 7, tá? Eu não vou botar fase, neutra e terra subindo aqui, porque não vai ter espaço. Mas eu vou botar o 7 subindo. Onde é que está o 7? Está dentro do armário. Ó, o 7 não quer sair do armário. Tá lá, circuito 7 subiu. Chegou aqui, circuito 7, eu vou fazer a mesma distribuição. Fase, neutro, terra, o que é tomada, o que é iluminação, mas ele está vindo lá de baixo, o circuito 7 subindo tudo por aqui, tá? Não tem muito segredo, tá bom? Ele é bem tranquilo de se fazer esses projetos. Ele é complexo porque ele é grande e a gente se perde na numeração. Tá? A gente vai começar a fazer as monitorias agora. Na aula que vem é monitoria de novo. E a gente vai avançando nos nossos projetos, tá? Para fazer a entrega final e sem dúvidas.